Olá, eu espero que você esteja bem. Meu nome é Karina Artêncio e eu estou aqui para conversar contigo um pouquinho a respeito da Lei de Improbidade Administrativa, tá bem? A Lei 8429 de 1992, ela tem algumas peculiaridades, né? Ela vai falar sobre o trato, então, com a administração pública, vai estar diretamente ligada à ideia dos princípios da administração pública, que eu tenho certeza que tu já conhece, o LIMP, né? A legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E essa ideia, né, da moralidade, da legalidade, está muito centrada aqui dentro da lei da improbidade administrativa. E a lei da improbidade administrativa, ela possui, sim, né, uma série de artigos, mas hoje eu quero conversar contigo em específico sobre determinado ponto aí da legislação, que é o artigo 9º, 10, 11 e 12 aí dessa legislação, tá bem? Então, eu vou colocar aqui para nós, né, eu vou compartilhar aqui com vocês, espero que vocês estejam vendo. Então, o artigo 9º, né, o que ele vai tratar para nós aqui? O que ele vai trazer, né? Ele vai trazer o que constitui a improbidade administrativa. Então, nós vamos ver que a improbidade administrativa, ela se dá pela prática de dolo, né, através de vantagem patrimonial que é indevida, ok? E que é em razão do exercício do cargo. Então, aqui nós temos algumas peculiaridades, algumas características, que é a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do cargo, ok? E aí, nós vamos ver que se constituem, então, né, atos de improbidade administrativa, enriquecimento ilícito, né, prejuízo ao erário e afronta aos princípios administrativos que a gente iniciou conversando. Então, no 9º, nós vamos ter o enriquecimento ilícito, né? Que é, então, receber vantagem para si, para outra, em dinheiro, bem móvel, imóvel, né? Receber vantagem econômica de forma direta ou indireta, receber vantagens em relação aí à facilitação para alienar, permutar, que é a troca, né? Ou locar bem público, né? O fornecimento de serviços aí para além, né? Ou inferior aí ao valor de mercado. Tá bem? Receber vantagem direta ou indireta para emitir, fazer declaração falsa, né? Ou até mesmo expedir um dolo técnico, adquirir, então, aí para si ou para outrem, né? No exercício de mandato, de cargo, de emprego de função pública, lembrando que mandato se fala, né, dos agentes públicos ligados às eleições, né, os agentes políticos, perceber vantagem econômica aí para intermediar, né, liberação de verba pública, intermediar, então, ou até mesmo receber vantagens relacionadas à providência de expedição de ofício, né? Tudo isso leva ao enriquecimento ilícito, que é caracterizado no artigo 9º. Agora, no artigo 10, nós vamos encontrar, então, a ideia da improbidade administrativa, lesão ao erário, tá? E aí, dentro da lesão do erário, é ação ou omissão, assim como enriquecimento ilícito, de causa dolosa. Então, vejam que aqui o dolo está sempre presente. E aí, nós vamos ver que isso enseja, né, a perda patrimonial, o desvio, a apropriação, né, o malbaratamento ou também a dilapidação dos bens do patrimônio das entidades relacionadas à administração direta e indireta da questão pública, da administração pública, tá bem? E aí nós vamos ver que dentro, né, desse ensejo aí sobre improbidade administrativa, lesão ao erário, nós vamos ter facilitar ou concorrer para incorporar em patrimônio particular, né, de pessoa jurídica ou de pessoas físicas, rendas, bens relacionados à administração pública, ao patrimônio, doar a pessoa física ou jurídica, né, com um ente aí despersonalizado, né, para a questão de rendas também, de patrimônio, permitir ou facilitar a alienação, permuta, locação de valores, né, que são inferiores aos exercidos pelo mercado, prejudicando o erário, né, permitir e facilitar a aquisição de bens com valor também superior, né, frustrar as licitações, né, os processos seletivos também, com o intuito de celebrar parcerias com outras entidades, tá bem? Agilizar, então, aí, né,
ilicitamente a ideia de arrecadação de tributos, permitir e facilitar que terceiro possa se enriquecer ilicitamente também, né? Permitir que sejam utilizados pessoas, máquinas, veículos, né? Relacionados aí a serviços particulares, em propriedade particular, aí então talhando, né? Acabando prejudicando o interesse público, facilitar então aí essa ideia de utilização, né? Do patrimônio público, da mão de obra pública, o que poderia ensejar o prejuízo frente à utilização na via particular, tá bem? O que mais, pessoal? Celebrar contrato aí, né, que tenha como instrumento formalizar algo que prejudique a administração pública, que desvie ou que trate de rateio, né, de consórcio aí, e que possa prejudicar, então, a administração pública também, tá ok? Aí nós vamos ter o artigo 10. O artigo 10, que são os atos aí considerados de improbidade, né? O artigo 10 ele foi revogado pela Lei 14.230, né, de 2021, e ficamos com o artigo 11, que aí sim é aqueles atos que atentam contra os princípios da administração pública. E tu pode ver, né, eu estou te mostrando aqui na tela, que ele vai falar sobre os princípios, né, de ação ou omissão dolosa que violem os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, né, que caracterizam condutas que vão revelar um fato ou circunstância, né, que tem uma atribuição de segredo, de segurança da sociedade, do Estado, né, e que possa, talvez, essa informação garantir privilégio a alguém, frustrar, né, aí o caráter relacionado à ideia de divulgação oficial, né, de uma determinada medida, de uma determinada informação, ou até mesmo afetar os preços de mercadorias, bens ou serviços, tá bem? Nomear cônjuge, companheiro, de forma colateral até o terceiro grau, né? Então, aí nós estamos falando daquela troca, né, de cargos públicos, de direção, chefia e assessoramento em cargos de confiança, praticar no âmbito da administração pública também, né? E com recursos do erário, atos de publicidade que ferem a questão da reflexão e do cunho educativo, auto se promovendo, vai ferir diretamente o princípio da publicidade, tá bem? E aí, pessoal, no artigo 12, nós vamos ver que ele foi reformulado, e o artigo 12, ele vai trazer, dentro dos seus incisos 1, 2 e 3, as penalidades, tá bem? Então, ali nós vamos ver, né, que independente do ressarcimento integral do dano patrimonial que, né, vai ser buscado por essa legislação, e independente das ações criminais, das responsabilidades civis, das responsabilidades administrativas, a improbidade administrativa também vai ser cobrada. E o responsável pelo ato vai ter, então, como combinações de pena, né, de acordo com a gravidade do fato alcançado, do fato apurado por processo administrativo e também por processo de improbidade. No caso de enriquecimento ilícito, a perda dos bens, né, os bens que foram adquiridos, então, acrescidos de forma ilícita, vai perder a função pública, vai ter os direitos suspensos, aí os direitos políticos suspensos por 14 anos, até 14 anos, né, porque ela vai ser proporcional conforme a gravidade do fato, o pagamento de multa civil equivalente ao valor acrescido aí no patrimônio e a proibição de contratar com o poder público aí ou receber benefícios, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, tá bem? Por prazo não superior a 14 anos. Então, veja que o inciso 1 vai falar de 14 anos, né? Tanto para a suspensão dos direitos políticos, quanto para contratar e receber benefícios do erário. Já o artigo 10 tem como penalidades, e aí o artigo 10 fala do prejuízo ao erário, a perda dos bens, dos valores que foram acrescidos ilicitamente, a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos, aqui muda um pouco menos, até 12 anos, e o pagamento de multa equivalente aos valores, então, que foram acrescidos, proibição de contratar com erário, de receber incentivos fiscais e creditícios, né? Creditícios, e tanto direta ou indiretamente, né? E aí, pelo período de até 12 anos.
Por fim, o artigo 11, que é aquele que eu te falei lá, né, que afronta os princípios da administração pública, nós vamos ter o pagamento de multa civil de até 24 vezes o valor da remuneração do agente público, a proibição de contratar com o poder público, receber incentivos, né, fiscais aí, de crédito, enfim, direta ou indiretamente, né, até mesmo por pessoa jurídica, e pelo prazo não superior a 4 anos. Então, vejo que eu tenho um decréscimo aqui, 14 anos, para as questões envolvendo a ideia do enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário 12 anos e afronta os princípios aí. Então, eu tenho a ideia dos 4 anos, tá bem? Pessoal, eu fiz um aparato aqui desses artigos, que são os artigos que mais caem nos concursos, nas provas das faculdades, enfim, e eu espero que tu tenha conseguido aí pegar, né, essa dica sobre a lei da improbidade administrativa, tá bem? Eu espero que tu tenha compreendido. Qualquer coisa eu estou à disposição sempre, lá no @professora Karina Artêncio, tá certo? Um abraço, até mais, tchau, tchau.